Como nós podemos reescrever a história do nosso passado se o passado é algo que nós não conseguimos mudar? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde o tema ele vai sendo encadeado em cada etapa do vídeo. Eu vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Então, gratidão a você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, e gratidão a você que já me acompanha há algum tempo através dos meus vídeos, através das minhas lives. Gratidão a todos vocês. E para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é reescrevendo a nossa história. Se a história do nosso passado é muito forte e ela está fixada de uma forma tão intensa na nossa memória, esse passado marcante pode trazer para nós algum sofrimento emocional. E esse sofrimento emocional, ele está afetando o nosso presente, mas também pode afetar o nosso futuro. Para nós podermos reescrever a nossa história, nós precisamos ter outras formas de interpretar a vida. E por isso é importante que reflitamos em uma crença limitante que dificulta essa nossa forma de interpretar a vida. Talvez nós achamos que essa crença limitante é algo que nós não podemos mudar. E talvez até achamos que essa crença limitante foi definida por Deus ou pelo universo. Então, uma grande crença limitante que nós podemos ter é pensar que nós viemos para sofrer e que esse sofrimento é o nosso destino, como se fosse uma sentença para nós. Muitas vezes foi algo que nós impomos para nós mesmos, achando que o sofrimento é o nosso destino, que nós estamos condenados para o resto da nossa vida. Mas nós não viemos para sofrer. Segundo Jesus, nós viemos aqui para ter vida em abundância. Só que vida em abundância não significa ter coisas relacionadas à vida material, e sim ter abundância em coisas relacionadas às coisas que nem as traças e a ferrugem corroem, e nem os ladrões não conseguem escavar nem roubar. E cada vez que nós aprendemos algo, usamos esse aprendizado para crescermos interiormente e também para ajudarmos pessoas. Aí sim nós estamos acumulando esses bens para termos a vida em abundância e não sofrimento em abundância. Então, se nós estamos tendo sofrimentos emocionais em abundância, é uma oportunidade para nós refletirmos o que nós estamos acumulando. Então, diante de uma dor, o aprendizado não é opcional, mas o sofrimento, ele sim é opcional. Então, portanto, sofrer ou não sofrer, do ponto de vista emocional, é uma escolha que nós podemos fazer. Por que sofremos ou por que nós escolhemos sofrer? Nós sofremos porque nós nos apegamos a determinados conceitos, nos apegamos a determinadas crenças limitantes, ou nos apegamos às coisas passageiras, ou nos apegamos demasiadamente às pessoas. E dessa forma, quando nós nos apegamos, estamos escolhendo esses conceitos, essas crenças, essas coisas ou as pessoas. E pode ser que nós estejamos escolhendo dessa forma porque não conhecemos outros pontos de vista, ou acabamos ignorando as outras possibilidades e eliminando assim todas as outras opções que poderiam aparecer na nossa vida também. E o apego emocional também é uma escolha, porque achamos que o sofrimento está trazendo algum tipo de benefício. Mas quando nós ficamos repetindo o mesmo sofrimento, na realidade nós estamos estacionados no mesmo lugar e ficamos andando em círculos, andando em um mundo ilusório, às vezes até sem perceber.
E quando estamos sofrendo emocionalmente pela história de vida que nós tivemos, estamos nos apegando a algo e isso também é uma escolha. Quando nós aprendemos outras formas de olhar a vida, temos outras opções que nos permitem escolher. E as outras opções aparecem a partir do momento em que nós mudamos de patamar. E vendo a nossa história a partir de um patamar superior, nós conseguimos ter uma visão mais ampla da nossa história de vida, com mais compreensão, com o aprendizado necessário. Assim, nós conseguimos também, em um patamar superior, ver os outros caminhos, e assim nós podemos escolher qual deles nós vamos seguir. E assim nós conseguimos desapegar do caminho anterior, aquele caminho que a gente estava andando em círculos. Com isso, nós vamos ter uma outra história para contar, não contando apenas os momentos de tristezas, os momentos de amarguras, mas principalmente contando a história do que aquela experiência nos fez crescer como pessoa. E esse entendimento faz dissipar o nosso sofrimento emocional, que antes era causado por uma história talvez amarga, uma história talvez triste, e agora se transforma em uma história de luz, uma história de sabedoria. Provavelmente, já ouvimos falar que nós devemos usar o nosso passado como um degrau para nós podermos avançar para o próximo nível na nossa evolução moral e espiritual. Mas como nós fazemos isso na prática? O sofrimento emocional causado pela dor, por termos tido, por exemplo, um passado de tristezas e de amarguras, representa um sintoma. E todo sintoma tem uma causa. Se nós não lidarmos com a causa, nós não vamos conseguir resolver o problema do sofrimento. Por exemplo, se nós tivermos uma dor de dente, não adianta tomar analgésico que não vai resolver a causa do problema. Pode resolver temporariamente o problema, mas a causa não. E aí o ideal é nós consultarmos um dentista que vai diagnosticar o problema e tomar a ação correta. No caso do sofrimento emocional causado pelo nosso passado, nós não vamos conseguir resolver o problema tentando esquecer o passado. E também nós não vamos conseguir resolver o problema tentando fugir do passado, como se nós estivéssemos tomando um analgésico. O que nós precisamos fazer é aceitar o nosso passado e buscar pelos benefícios que aquela experiência nos trouxe. Como assim benefícios? Quando nós estamos no meio de um sofrimento, talvez seja mais difícil nós conseguirmos ver os benefícios. E, provavelmente, se nós estamos passando por esse tipo de sofrimento, de mágoa, de ressentimento, talvez não queiramos perdoar a pessoa que nos causou aquele mal. E aí nós podemos refletir que se alguém nos fez mal, foi por fraqueza ou por desconhecimento. E o mais importante é nós olharmos para nós mesmos, pois assim como as pessoas erram, nós também erramos, por fraqueza ou por desconhecimento. Será que nunca nós fizemos mal para alguém? Então, como toda ação tem uma reação, talvez estejamos sofrendo o que nós fizemos outras pessoas sofrerem. E Deus e o universo colocaram pessoas na nossa vida como material didático para nós aprendermos algo. Quando nós cometemos erros, normalmente acontece essa reação. Talvez por nós não termos conseguido controlar as nossas sombras interiores, ou talvez por nós não termos o conhecimento suficiente naquela época. Talvez hoje, com uma maturidade maior do que lá no passado, não cometeríamos os mesmos erros. Então, da mesma forma que nós cometemos erros lá no passado e cometemos erros agora no presente também, as outras pessoas também cometem erros. E quando nós não perdoamos alguém, ficamos aprisionados àquela pessoa e não conseguimos seguir em frente porque nós estamos presos. Pois se temos uma história de tristeza ou de amargura, provavelmente tem algum nome de pessoa associado a esse sentimento que nós estamos tendo.
E nessas situações, o que costuma acontecer é que essa pessoa, por mais longe que esteja de nós, na realidade é a pessoa que vai estar mais próxima, porque frequentemente ela está frequentando a nossa memória. Para nós podermos conseguir, para nós conseguirmos seguir em frente, nós precisamos nos libertar daquela ocorrência lá do passado. Nós devemos nos libertar da pessoa, através do entendimento que todos nós erramos. Nós não precisamos chegar ao nível de amar, se nós não conseguimos ainda, mas pelo menos precisamos deixar de odiar, deixar de ter raiva pela pessoa. Porque além do ódio nos prender àquela pessoa, o ódio no nosso coração enfraquece o nosso sistema imunológico, podendo afetar a saúde do nosso corpo físico e também do nosso psiquismo. Mas, de repente, nós podemos dizer que nós não sentimos ódio, nós não sentimos raiva, e sim uma mágoa. Porém, a mágoa também é um tipo de raiva, mas é uma raiva interiorizada que nós guardamos dentro de nós e ficamos remoendo dentro de nós. E quando nós conseguimos ter a compreensão que todos nós erramos, seja por desconhecimento ou por fraqueza de não termos conseguido nos controlar, e se conseguimos também ver que a pessoa que errou é também uma pessoa que comete erros, assim como nós cometemos, se nós conseguimos ter essa visão, nós estamos praticando a compaixão. E essa compaixão tem base na fraternidade, tem base no amor ao próximo. E tendo esse entendimento, o nosso sofrimento emocional se transforma em saúde emocional, pois nós estamos nos tornando pessoas cada vez melhores à medida em que nós colocamos a nossa compaixão em ação. E com isso, nós conseguimos usar o nosso passado, as experiências do nosso passado, como um degrau para nós subirmos. Utilizamos o aprendizado como uma base de sustentação para nós irmos para um patamar superior. O que muda a nossa versão da história que tínhamos antes, de uma história de sofrimento, ela vai ser transformada agora para uma história de crescimento. Assim, nós conseguimos reescrever a nossa história. Então, quando nós temos uma experiência ruim e refletimos sobre os benefícios, a superação do nosso sofrimento emocional, a conquista da harmonia interior e também da serenidade, não seria benefícios? Então, coisas que nós possamos refletir. Então, de todas as experiências ruins que nós tivemos, nós podemos colher os benefícios e ver quanto que nós conseguimos aprender com aquelas experiências e conquistar níveis cada vez superiores de harmonia interior e de serenidade. E seriam ótimos benefícios para nós, para o nosso corpo físico e também para o nosso mental, para o nosso psiquismo. Se nós ainda temos o nosso pensamento que o nosso karma é sofrer, vale lembrar aquela frase de Jesus que diz assim: os escândalos são necessários, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então, o escândalo ele tá associado ao mal e traz também a nossa realidade interior. Então, cada vez que nós realizamos o mal, nós estamos causando um escândalo. Então, na filosofia oriental, se utiliza a palavra karma, que do sânscrito, que eu fiz uma pesquisa, segundo livros e pesquisas que eu fiz, vi que karma está associado à palavra ação e também está associado ao efeito, onde a ação pode ser uma boa ação ou uma má ação. Então, a lei do karma ajusta o efeito de acordo com a causa. Então, se alguém provocou um escândalo, ou se nós provocamos um escândalo, por essa lei, nós vamos receber o efeito correspondente. Por isso que a frase diz: ai daquele pelo qual vem o escândalo, ou ai daquele pelo qual vem o mal. Quando nós praticamos o mal, nós temos consequências más, mas quando nós praticamos o bem, nós temos consequências boas. Então, se nós analisarmos a nossa história de vida, ela só é dolorida se contarmos apenas a parte ruim, se nós focarmos apenas na parte ruim.
Porém, a nossa história de vida não é feita apenas das partes ruins. O que nós aprendemos e nos fez chegar até aqui, onde nós estamos hoje, com o conhecimento e a sabedoria que nós conquistamos, são benefícios que nós colhemos das partes ruins das nossas histórias, ou da nossa história. Lembrando que as coisas que aparecem na nossa vida não aparecem por acaso. Porém, se elas ainda estão trazendo sofrimento, é um sinal que ainda não entendemos o significado. E às vezes nós precisamos olhar as coisas da frente para trás, para entendermos o significado. Ou seja, precisamos olhar as coisas do presente para o passado, para que possamos conhecer a nossa história, conhecer a nós mesmos de uma forma mais profunda. E vendo as coisas do presente para o passado, nós conseguimos ter uma visão mais panorâmica das várias experiências que nós tivemos na nossa vida. Por exemplo, quando nós escrevemos o nosso currículo para nos candidatar a uma vaga de emprego, nós não costumamos trazer à nossa lembrança todo o processo de aprendizado e todas as experiências que nós tivemos. Da mesma forma, nós podemos trazer à lembrança o processo de aprendizado de vida que nós tivemos em cada etapa de sofrimento emocional. Pois quando nós estamos estudando, e principalmente quando chega aquela época de provas, é um período que nós achamos que é de sofrimento. Aquelas provas que nós temos na escola servem para que nós possamos demonstrar que nós aprendemos ou não a lição. Se nós fazemos aquela prova na escola de forma confiante do que nós estudamos, que nós aprendemos, não vemos mais aquelas provas escolares como sofrimentos. Assim também são as nossas dores emocionais, quando nós aprendemos a lição que tínhamos que aprender naquele período da nossa vida, elas não vão mais nos fazer sofrer. Mas nós não precisamos aprender apenas naquele momento em que nós estamos sofrendo, nós podemos aprender constantemente. O aprendizado é constante, é infinito. Então, quando nós entendemos o significado de uma determinada dor, nós podemos reescrever a nossa história, mantendo os fatos que não podem ser mudados, mas alterando as emoções associadas a cada ocorrência, onde nós passamos a reinterpretar cada situação da nossa vida, porém, sob uma perspectiva positiva, onde nós passamos a ver também os benefícios. Quando nós vemos os benefícios, valorizamos cada experiência que nos fez sofrer. Cada vez mais, nós vamos valorizando essas experiências que nos fez sofrer lá no passado. E assim nós vamos também nos tornando mais serenos. E assim também nós vamos diluindo o nosso sofrimento emocional. Muitos empecilhos e provas que aparecem na nossa vida, agora no presente, têm ligações com o nosso passado. Então, cabe a nós analisarmos através das nossas dores, através do nosso sofrimento emocional, essas conexões entre o presente e também o passado, para que dessa forma nós possamos corrigir os nossos erros, aprender com a correção dos nossos erros, e assim nós possamos escrever uma história diferente do nosso passado. E não mais escrevermos de forma repetida a mesma história de dor, a mesma história de sofrimento emocional. Nós podemos fazer algumas reflexões, mas essas reflexões precisam ser sinceras para que elas possam ter um resultado. Se a reflexão não for sincera, ela não vai levar a um resultado positivo. Então, nós podemos verificar aquela questão que nos incomoda agora. Será que ela não é um problema que nós abandonamos lá no passado sem solucionarmos aquele problema? Então, as coisas não resolvidas ou as coisas mal resolvidas continuam pendentes na nossa lista de pendências. Então, mesmo que nós tentemos nos esquecer delas, elas não vão sair da nossa lista, que está gravada na nossa consciência. Agora, se talvez nós somos alvos de calúnias, de zombarias, de insultos ou de agressões, pela lei de causa e efeito, seria importante analisarmos se
nós não praticamos essas coisas no passado contra pessoas, contra outras pessoas, até pessoas indefesas. Mas quando nós percebemos isso, é importante nós não ficarmos presos na posição de vítima, que vai nos manter na mesma situação. Então, as falhas lá do passado sempre buscam pelo responsável, para que elas sejam consertadas, para que elas sejam corrigidas, compreendendo que as nossas dores do presente têm ligações com os nossos equívocos lá do passado. Podemos e devemos tomar algumas ações, e senão nós vamos continuar contando a mesma história de vida, talvez de tristezas, de amarguras. Então eu venho fazendo frequentes análises da minha vida, analisando a forma como eu me comporto, a forma como eu penso, das coisas que acontecem comigo, das minhas más tendências. E aí eu vejo que agi mal em vários momentos da minha vida e também eu continuo errando na vida presente. Mas um ponto importante, que ficar preso na culpa ou ficar preso no remorso me manteria na mesma posição, estacionado. Então, para corrigir os meus erros lá do passado, uma das coisas que eu venho trabalhando em mim é fazer as coisas contrárias àquelas coisas que me levaram a errar. Então, uma das coisas que eu errei no passado está relacionado com a forma como eu usei a minha voz, como eu usei as minhas palavras. Naquela época também, no passado, eu usei para fazer o bem, mas também usei para fazer o mal às outras pessoas. Então, eu estou tendo agora a oportunidade de estudar, de conhecer melhor a mim mesmo e usar a minha voz, usar as minhas palavras para procurar fazer o bem, procurando, através do meu autoconhecimento, ajudar pessoas. Eu não consigo fazer o bem 100% do tempo, porque eu ainda tenho imperfeições, mas eu me esforço a cada dia. Então, o esforço que eu venho realizando para realizar o bem vem ajudando a amenizar a lei de causa e efeito, onde o efeito é diminuído. Por isso que existe aquela frase assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, cada vez que nós fazemos o bem, ele cobre uma multidão de coisas erradas que nós fizemos. Então, a lei de causa e efeito, ela é amortizada no efeito, à medida que nós vamos mudando a causa. Por exemplo, se um pomicultor está cuidando de um pomar, ele não vai dar mais atenção e cuidar mais daquelas plantas que estão produzindo frutos? Eu penso assim também, que quando nós estamos fazendo o bem, produzindo frutos, nós somos mais cuidados pelas pessoas que nos querem o bem, e também por Deus, e também pelo universo. Assim, não precisamos escrever sempre a mesma história, podemos a cada dia escrever uma nova história. E à medida em que nós vamos trazendo novos significados às nossas experiências do passado, conseguimos reescrever a nossa história do passado. Quanto mais bem nós fazemos, mais gratidão nós temos por tudo o que acontece, por tudo o que não acontece, por tudo o que nós temos e por tudo que nós não temos. E o sentimento de gratidão nos faz dissipar os maus pensamentos, as más atitudes, e também ajuda a dissipar o nosso sofrimento emocional. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então, escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E que também as plataformas YouTube, Facebook, Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudam a compartilhar com mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder mais nenhum vídeo meu.
Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Eu espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Então, assim, quero aproveitar e desejar uma boa noite para você, uma boa noite de sono, que tenha uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite reconfortante, uma noite revigorante, e que amanhã todos nós possamos despertar mais fortalecidos, e que essa noite também ela possa ser replicada durante as outras noites da semana. E aproveito também para te desejar uma excelente semana, com muita paz, com muita luz, muitas reflexões e muitos aprendizados, que nós possamos crescer um pouquinho a cada dia, sermos melhores interiormente a cada dia. Então, muito obrigado a você que me acompanhou até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Fábio Marchiori escreveu: a dor serve para ensinar que não estamos no caminho correto. Com o acerto vem felicidade, o erro vem uma dor. Assim vamos criando conceitos através da tentativa e erro, naturalmente. Isso aí, eu entendi aqui o que você escreveu aqui, Fábio. Muito obrigado. É isso mesmo. Cada vez que nós erramos, esse erro nos traz uma dor. E essa dor é um alarme que nos mostra que o caminho que nós estamos seguindo não está correto. Então, essa é uma oportunidade de nós pararmos para analisar o que nós fizemos para que nós podemos fazer um reroteamento de rota, recalcular as nossas rotas, mudar o caminho que a gente estava seguindo e voltar ao caminho que nós deveríamos seguir. E a partir do momento que nós encontramos a nossa rota de vida, o sofrimento deixa de existir e as coisas começam a acontecer naturalmente, uma coisa atrás da outra, de forma encadeada. Isso mesmo. Muito obrigado por compartilhar suas reflexões, Fábio. Muito bacana, muito pertinente. Muito obrigado. E o Fábio escreveu aqui: vejo assim. É isso mesmo. Nós temos também pontos de vista similares também. Muito obrigado pelo comentário, Fábio. Também vejo dessa forma. Muito bacana a contribuição. Temos um comentário também. Acredito que o destino kármico não é determinista. Quando aprendo verdadeiramente, não existe mais a necessidade de resgatarmos essa dor corretiva. Mas o contrário também pode acontecer. Se continuarmos a errar, a dor pode vir mais intensa, como um alerta para focarmos naquela deficiência moral. Olha que bacana o que você escreveu aqui, Fábio. Muito bacana. Então, o que você escreveu aqui tem muito sentido, que cada vez que nós erramos e repetimos o erro, a dor vai aumentando cada vez mais. Então dizem que quanto maior o mal, mais intenso tem que ser o remédio, mais forte tem que ser o remédio. Então, quanto mais nós repetimos o erro, maior ainda é a dor. Então, é um remédio que está sendo dado para nós podermos corrigir a nossa rota de vida. Né? Isso mesmo. Obrigado, Fábio. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: mudar é um dos maiores desafios de nossas vidas. Paciência e perseverança. Isso mesmo, Maria Lígia. Mudar é um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida, é verdade. Precisa mesmo ter paciência, perseverança, vontade também de querer mudar, né? Isso mesmo, muito obrigado pelo seu comentário, Maria Lígia, bastante pertinente. Cris Carmo escreveu aqui: uma queda que nos leva a quebrar um membro do corpo tem algo a ver com o nosso psiquismo, com histórias passadas ou alguma correção? É boa pergunta essa que você colocou, Cris. Então, geralmente, quando a gente sofre algum tipo de queda, é alguma coisa que nós precisamos prestar atenção, se nós estamos afetando uma determinada área do corpo, e pensar o que aquela área do corpo estava sendo importante para nós, para que nós possamos valorizar o que nós não estávamos dando importância. Então, esse é um ponto que nós possamos refletir também. E cada vez que nós sofremos um acidente, nós podemos lembrar que a palavra acidente é algo que nós podemos prever. Mas quando acontece algo que nós não conseguimos prever, nós chamamos de incidente. Ele muda de nome, né? E aqui você escreveu se tem a ver com o nosso psiquismo, com histórias passadas ou alguma correção. Bom, geralmente quando nós caímos e temos um membro fraturado, nós temos alguma correção para fazer na nossa mente, né? Buscarmos principalmente o aprendizado que nós tivemos com aquele membro quebrado. Então, normalmente, uma dor, ela traz um ensinamento. A dor, ela é educativa.
A dor nos ensina a nós prestarmos mais atenção naquilo que aconteceu. Então, muito provavelmente, se nós sofremos um determinado acidente e tivermos essa quebra de algum membro do corpo, provavelmente nós vamos começar a prestar mais atenção das outras vezes para que não cometamos o mesmo erro de novo. Então, sempre alguma dor, ele traz um aprendizado. E também vale a pena, você comentou sobre histórias passadas, né? Vale a pena também refletir, fazer uma pesquisa com relação à medicina psicossomática, que existem coisas que estão relacionadas também com a psicossomática. Então, de acordo com a nossa forma de pensar, de acordo com a nossa forma de agir, nós costumamos ter alguns tipos de acidentes recorrentes. E quando eles costumam acontecer de forma recorrente, vale a pena pesquisarmos sobre a medicina psicossomática, pesquisarmos sobre o que em nós nos levou a cometer aquele acidente e buscarmos, principalmente, corrigir aquilo que nos levou ao erro. Muito obrigado pelo seu comentário, Cris. Bastante pertinente, bastante relevante também. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Caso não tenha, por favor, comente aqui que nós vamos comentando também. Obrigado pela sua pergunta. A Cris Carmo escreve aqui. Conseguiu sim, obrigado. Ah, que bacana. Muito obrigado, Cris. Consegui tirar a dúvida, né? Muito obrigado, Cris. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu, gratidão sempre, gratidão a você, Maria Lígia, muito obrigado. Escreveu aqui, ótima live de reflexão, Hugo, parabéns, que a paz e o amor de Cristo esteja presente para você e a todos. Tenhamos uma semana abençoada, que não faltem a saúde, amor, fé e gratidão. Bom descanso a todos. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelas palavras de carinho aqui, muito bacana. Que tenhamos uma semana abençoada, né? Então, sempre com saúde, amor e fé. E não esquecer também da gratidão, que é muito importante também. Muito obrigado, mãe. Bom descanso para a mãe também. Bom descanso a todos. Então, assim, vamos encerrando mais uma live. De novo, muito obrigado e boa noite.